Olá pessoal, tudo bem? Sou Daniel Lima, médico cirurgião de trauma e emergência, instrutor do ATLS e também do PHTLS e atualmente diretor pedagógico do Instituto Tutoria. Olha, uma das grandes dúvidas no atendimento inicial ao paciente vítima de trauma são aqueles pacientes que têm um traumatismo crânioencefálico que está com TCE leve. Por exemplo, ele está com Glasgow de 15, lembrando que o TCE leve é com Glasgow de 13 a 15, e fica-se a dúvida quando pedir uma tomografia para esse paciente, especialmente se ele tem um Glasgow de 15 durante a avaliação inicial. Então, eu venho aqui compartilhar com vocês essa informação, reunir alguns pontos essenciais que podem lhe ajudar em relação a essa tomada de decisão. Então, vamos para os achados na avaliação de um paciente que vai ter, então, Glasgow 15 e um moderado risco de ter alguma lesão identificada pela tomografia de crânio. Seria o paciente que, com história de inconsciência por mais de 5 minutos. Então, história de consciência por mais de 5 minutos, na história colhida do trauma, você poderia, então, considerar para esse paciente fazer a tomografia de crânio, se ele tem um TCE leve, está com um Glasgow de 15, ok? Bom, um outro ponto a ser identificado está em relação à amnésia. Isso, se o paciente tem história de uma amnésia do tipo retrógrada, ou seja, eventos antes do momento do acidente, antes do trauma, mais do que 30 minutos, amnésia retrógrada, antes do evento traumático, então você identifica um paciente que tem indicação para fazer a tomografia. Um outro aspecto a ser avaliado é em relação ao mecanismo de trauma. Se o paciente tem um mecanismo de trauma importante, considerado grave, se foi ejetado do veículo, se teve uma queda de altura maior que 5 metros ou 3 vezes a altura daquele paciente, você então pode considerar a tomografia para esses pacientes. Vamos ter também pacientes que vão ter um alto risco de uma provável intervenção cirúrgica, mesmo tendo sofrido naquele momento, está com um TCE classificado como leve. Então, quais são os critérios que nós vamos estar avaliando? Nós vamos avaliar a história de vômito. Se o paciente ele teve mais do que 2 episódios de vômito, ele vai ter indicação de fazer a tomografia nesses casos. Um outro critério que nós vamos avaliar é a idade. Se o paciente tem uma idade acima de 65 anos, você tem que considerar a possibilidade de fazer uma TC de crânio para este paciente. Um outro aspecto a ser avaliado diz respeito à questão do uso de anticoagulante. Então, se o paciente faz uso de anticoagulante, você tem que pensar, então, em pedir a tomografia para esse paciente. Se o paciente, após 2 horas do trauma, ele tiver um Glasgow abaixo de 15, ou seja, está com um Glasgow de 14, ou Glasgow de 13, isso dentro do TCE leve, você vai considerar, então, fazer a tomografia para esse paciente. Um outro fator vai estar relacionado com a possibilidade de ter fratura da base do crânio. Então, se você identifica sinais de fratura de base de crânio, o olho de Guaxinim, um hematoma orbitário, sinal de Battle, que é o hematoma retroauricular, né? Hemotímpano, então você considera para esse paciente a tomografia de crânio. E por último, se o paciente ele tem, então, evidências de uma possível fratura aberta do crânio ou então afundamento. Então, esses seriam os principais tópicos a serem avaliados em um paciente com TCE leve, paciente com Glasgow de 15, que você consideraria, então, solicitar a tomografia. Fazendo esse método, aplicando esse método, você vai conseguir, dentre os pacientes, identificar 10% desses pacientes vai ter identificado alguma lesão neurológica na tomografia, alguma lesão cerebral na tomografia. E apenas 0,5% vão se submeter
a procedimento cirúrgico, vão necessitar de algum procedimento cirúrgico. Então é isso. Fica então essa dica para vocês. Espero que tenha sido relevante. A ideia é compartilhar conteúdos que possam lhe ajudar e ajudar os pacientes que vocês estiverem atendendo. Gostou desse vídeo? Então curte aqui, né? Participa, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, o sininho, compartilha para a gente poder então alcançar o maior número de pessoas, o maior número de profissionais e com isso beneficiar o maior número de pacientes. E te convido a visitar o portal Tutoria, tutoriasaude.com.br e desfrutar de vários conteúdos relevantes que nós temos compartilhado dentro desse portal. E lembrando, tutoria com 2T. Forte abraço e até a próxima oportunidade.